Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Hoje eu vou mandar um forte abraço para o Josimar de Almeida. Ele tem um canal no YouTube, né? O nome do canal dele é Cosplay de Retornado. Ele sempre me ajuda aqui quando eu preciso, fazendo uma edição aqui nos vídeos meu, né, na mensagem. E eu tô lembrando dele, inclusive, né, porque sempre quando eu preparo uma mensagem que é de improviso, porque às vezes o dia é muito corrido, aí não dá tempo de estudar tanto. Aí eu preparo uma mensagem de improviso e compartilho, né? Justamente nesse dia que ele manda a mensagem dizendo assim, nossa, essa mensagem foi top, muito obrigado, né? Então ele acaba gostando ali. E hoje é isso, né? Eu tô com um dia bem corrido aqui e eu separei algumas coisas para falar. Inclusive o tema dessa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, eu coloquei o nome de colocar Deus em primeiro lugar e jejuar, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês aqui. Bom, primeiro eu quero compartilhar uma história de uns 70, né? Na Igreja de Jesus Cristo nos tempos antigos tinha os 70 e na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias também tem os 70. E eu quero falar como que é feito a escolha de um presidente da estaca, né? Um presidente de estaca, né? Para quem está acompanhando que não faz parte da religião nossa, um presidente de estaca, ele preside sobre outras sete ou mais igrejas, nove, né? Depende aí, é aproximadamente aí de cinco a nove alas, né? Que é a igreja que nós chamamos, ele preside sobre essas alas. E cada ala tem ali o seu bispo, tem as organizações ali que trabalham dentro da igreja, tá bom? E esses chamados são voluntários, tá bom? O presidente de estaca, bispo, presidente da Sua Socorro, presidente do coro, os chamados de professores, todos esses chamados são voluntários. Mas olha, quando eu falo aqui que o chamado na igreja ele é voluntário, tá bom? É porque eu tô querendo falar que não é remunerado, tá bom? A gente não ganha dinheiro para trabalhar na igreja, tá bom? É isso que eu quero compartilhar. Porque na verdade, quando nós estamos trabalhando na igreja, não é voluntário no sentido que não já foi pago para nós. Na verdade, Cristo ele já pagou um alto preço, né, pelos nossos pecados. Então, e também quando nós entramos para a igreja, fazemos convênio com o Senhor, inclusive no templo, nós fazemos convênio de doar ao Senhor, né, de doar não, de nos consagrar ao Senhor, nosso tempo, talento, né, e dessa maneira, servindo na igreja, a gente faz isso, tá bom? Então, quero compartilhar com vocês rapidinho o que um 70 compartilhou sobre quando ele veio chamar um bispo, tá bom? Em uma ala. Não, chamar um bispo não, desculpa, chamar um presidente de estaca, né? Então, quando é chamado um presidente de estaca ali, um presidente de estaca, aproximadamente ele vai servir aí por 8 anos, tá bom? No seu chamado aí. E quando é chamado um presidente de estaca, como que é feito, né? A primeira presidência, o Coro dos Doze, eles passam a chave, né? Ou seja, dá uma designação para os 70 vir naquela estaca, né? E reorganizar a estaca, chamar novamente ali um novo presidente de estaca. Então ele vem ali e ele entrevista todas as pessoas ali do sumo, né? Que tem chamados, algumas indicação do presidente da estaca também. E também ele pode entrevistar os bispos e os conselheiros dos bispos. E se ele for entrevistando e não sentir que é aquela pessoa, ele vai chamando ali, pode ir em ala, chamar pessoas, inclusive, que não tem chamado nenhum ali e fazer entrevista para aquela pessoa ser um presidente de estaca, tá bom? Então é assim que funciona. Então, teve uma ocasião que esse presidente de... Esse presidente não, o 70, né, a autoridade, ele veio escolher um presidente da estaca. E aí o que aconteceu, né? Ele estava entrevistando uma pessoa e aí aquela pessoa disse assim, bom, eu tenho certeza que eu vou ser chamado para ser o presidente da estaca, né? E ele contou a experiência que ele teve com Deus, a revelação que ele sentiu, né, que era ele. E aí o 70, né, ele ficou maravilhado o testemunho que a pessoa deu ali. Porém, ele não sentiu que seria aquela pessoa, né? Então ele continuou as entrevistas e foi entrevistar outra. E aí quando ele entrevistou uma outra pessoa, aquela pessoa também veio dizer, né? Eu sei que eu vou ser o presidente da estaca, né? Por causa que eu tive um sentimento muito forte, minha esposa falou. E aí, então ele teve esse sentimento, né? E compartilhou ali na entrevista.
e o presidente da estaca não sentiu também que seria aquela pessoa, né? Bem interessante essa experiência. E isso aconteceu com aproximadamente 4 irmãos, né? 4 irmãos falaram, eu vou ser o presidente de estaca, mas a vaga é para um só, na verdade, né? Então, o 70 ele entrevistou uma pessoa e aquela pessoa também tinha sentido que seria o presidente da estaca. Porém, o 70 também sentiu que é aquela pessoa que deveria ser chamado ali como presidente de estaca. Então, no domingo, na qual foi fazer o chamado ali, né, de presidente de estaca, desobrigando o antigo presidente de estaca e chamando o novo, o 70, ele compartilhou essa experiência, que ele fez entrevista com várias pessoas ali, e que cada uma delas falou que seria o presidente da estaca, e que ele acreditou em cada uma daquelas pessoas, que eram pessoas sinceras e que guardavam os mandamentos de Deus, né? Mas que ele não tinha sentido. Então, ao voltar para casa, isso foi no sábado e no domingo agora na reunião, né? Ele falou, ao voltar para casa eu orei ao Senhor, Senhor, por que esses homens tão sinceros tiveram essa resposta? Por que o Senhor deu a resposta a cada uma dessas pessoas, sendo que eu só poderia escolher um? E eu escolhi esse aqui, né? Ou seja, o Senhor me fez sentir que era esse o presidente da estaca. Porque os demais também receberam a resposta. E aí ele recebeu uma resposta do Senhor e ele compartilhou, né, no púlpito ali, né? Ele compartilhou o seguinte, que Deus, ele revelou para aquelas pessoas que elas seriam presidente de estaca, porque elas estavam dignas e aptas para o chamado, né? Então, se por acaso, né, aquelas pessoas que tiveram essa revelação não foram chamadas, saiba que Deus estava revelando a ela que ela estava preparada, né? Que Deus tinha essa aprovação para ela para o chamado, né? E assim é com o chamado de bispo também, né? A pessoa se emociona muito quando é chamado bispo ali, mas na verdade é muito trabalho que tem para fazer, né? A gente fica com muita coisa, muito trabalho para fazer ali. E aí eu me pergunto, por que uma pessoa que é chamado bispo fica tão feliz, né? Fica tão feliz se vai trabalhar bastante ali, né? E eu pensando sobre isso, né? Eu pensei assim, é a aprovação de Deus, né? A gente sabe que vai trabalhar bastante, né? E que não é um trabalho remunerado, mas a gente sente que Deus nos aprovou, que Deus nos escolheu. E isso é um sentimento muito gostoso. Então, por isso aí, as pessoas quando são chamadas ficam muito felizes. Dado essa parte da mensagem aqui, eu quero compartilhar com vocês aqui, né? A parte de Reis, capítulo 17, o versículo 13 aqui, o que está acontecendo aqui, né? Aqui a mulher de Sarepta, a viúva, né? Sempre viúva no Velho Testamento aqui, ela é sinal de necessidade, de, de pobreza, de necessidade, elas eram desamparadas, né? E o Senhor enviou Elias, né, até a casa dessa mulher viúva ali, para que ela pudesse sustentar ele, né? E ela era viúva, não tinha muito ali, na verdade ela tinha ali um pouco de farinha, né, e um pouco de azeite numa botija, né, para alimentar ela e o filho dela, e seria a última refeição. Porém, Elias chegou ali e fez um pedido a ela, né? Ele pediu água primeiro, e quando ela foi buscar água, ele pediu para que ela também lhe fizesse um pedaço de bolo pequeno e trouxesse para fora para ele. Porém, ela disse, olha, eu não tenho nada, né? Tudo que eu tenho é um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E eu vou fazer para o meu filho e eu, e nós vamos comer e morrer, porque nós não temos mais nada de alimento, né? E aí, então, Elias fez o desafio para ela, né? Aqui no versículo diz assim, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-mo para fora, e depois farás para ti e para teu filho, né? Algumas pessoas, eu já compartilhei essa mensagem, algumas pessoas falaram, né? Nossa, parece um desejo egoísta, né? Do Elias, né? Do profeta Elias. Primeiro fazer para ele, né? A mulher vai deixar de fazer ali para ela e para o filho dela, né? Para fazer primeiro para o profeta ali, né? E aí ele falou, não temas, faz conforme essa palavra. E ela foi e fez, né? E ela fez, e o versículo compartilha aqui, né? Dizendo, aqui, deixa eu pegar.
E fez conforme a palavra de Elias. E assim ela e ele e sua casa comeram muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo ministério de Elias. Né? Então aconteceu um milagre ali que todos os dias, quando ela ia fazer, ela tinha um pouco mais de farinha. Alguns filmes, interpretações, né, desse episódio bíblico mostra que a panela transbordou de farinha, o azeite encheu, a botija ficou cheia, mas não era isso que mostra aqui na escritura. Fala que todo dia tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha na panela. E todo dia ela tinha que colocar Deus em primeiro lugar. Era esse o significado. Primeiro ela fazia para o profeta, né? Colocando Deus em primeiro lugar. E depois ela fazia para ela e para o filho dela. E assim foi durante muitos dias, até que veio chover novamente na terra. Tá bom? Hoje eu quero compartilhar com vocês a viúva aqui, ela compartilhou o pouco que tinha, né, e abençoou a vida de Elias também. E Elias acabou sendo uma bênção para ela também, porque a farinha ia ser a última, então a gente viu um milagre acontecer aqui, que todo dia tinha um pouco ali, não faltou, né, conforme diz a palavra aqui do Senhor, da panela a farinha não faltou. E da botija também o azeite ali não faltou, né, todo dia tinha um pouquinho. Então eu quero convidá-los, né, a fazer o jejum. Esse sábado agora é sábado de jejum. Na verdade, todo primeiro domingo do mês, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós fazemos uma reunião que é chamada de jejum e testemunho. Nesse dia nós fazemos jejum, tá bom? Nós deixamos de comer ali por um período de 24 horas e o que nós deixamos de ingerir, a gente economizou. Então a gente pega e doa, né, esse valor ou aquilo que o coração sentir. Tá bom? A gente é incentivado a ser generosos em nossa oferta de jejum para ajudar outras pessoas necessitadas, tá bom? Não devemos, por exemplo, jejuar, mas na hora de dar a oferta de jejum ali, dá equivalente a um miojo, né? A gente não come um miojo, né? Então a gente tem que ser generoso na nossa oferta de jejum. Não tem assim uma quantia que eu posso falar, é essa a quantia, mas a gente pode ser generoso. Se você tem só R$ 2, essa é a sua oferta, Deus vai aceitar, tá bom? Então faça aí o seu jejum, todos são convidados. Também, se você não é acostumado a fazer o jejum, começa hoje, né, no sábado, faz aí 6 horas de jejum, vai até o horário que você aguentar, tá bom? E depois entrega esse jejum ao Senhor. Tenho certeza que Deus ele vai ouvir a sua oração e o seu jejum. No jejum nós podemos fazer um pedido a Deus, tá bom? Para que ele para que nós possamos alcançar mais facilmente as bênçãos que ele já está disposto a nos dar também. Bom, dito aqui esse desafio para todos nós, jejuar nesse primeiro domingo do mês agora, né? Nós começamos na igreja, a gente faz no sábado, no meio-dia, e vamos terminar no domingo, antes do almoço ali, a gente entrega o jejum e almoça. Tá bom? É assim que nós fazemos na igreja. Então todos, né, independente se fazem parte da igreja ou não, estão convidados aí a jejuar, a se aproximar do Senhor por meio do jejum. Quero compartilhar com vocês aqui rapidinho também um sonho que eu tive, que tem a ver com o jejum, que eu quero compartilhar com vocês. Eu tive um sonho, né, esse sonho foi muito real para mim. Eu podia tomar decisões, é diferente quando você só tem um sonho bobo, né? Mas esse sonho eu senti que era uma revelação de Deus que ele me deu. E eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Eu sonhei, vou só fazer um resumo aqui, né? Eu sonhei que eu estava na igreja, né? Só estava eu lá no salão sacramental. Eu estava no púlpito, ao lado do púlpito, né? Não de frente ao púlpito, mas eu estava ao lado do púlpito. E eu estava lá com um prato de comida. Tinha arroz, tinha feijão, tinha 3 pedaços de carne, né? E eu estava lá pronto para me alimentar. E eu não como muito, né? Na verdade. Então o meu prato não estava tão cheio, tá bom? E eu estava lá, era o suficiente para mim. E de repente chegou uma pessoa trazendo uma fila de rapazes, né? Eram 5 rapazes. E esse homem chegou perto ali onde era a mesa do sacramento, e na parte de baixo ali, e pegou e disse para os rapazes, né? Ó, esse homem aqui, ele vai ajudar vocês, ele pode ajudar vocês, né? Eu sabia que ele estava falando comigo, mas o que eu olhei, né? Os jovens, eles estavam com os pratos na mão.
e cada um estava com um prato vazio na mão ali. Então ele estava falando que eu podia dar comida para eles. Só que eu só tinha um prato de comida ali, era tudo que eu tinha. E aquele homem que disse isso, ele parecia que me conhecia muito bem. Eu tive uma sensação que ele me conhecia e que ele sabia que eu poderia ajudar aqueles jovens. E por isso ele disse e foi embora. Ele não esperou eu responder, né, se eu poderia ou não ajudar aquele jovem, se eu tinha condição de dar comida para aquele jovem, não. Ele falou isso e foi embora, simplesmente. Talvez se ele tivesse ficado, eu tinha dialogado com ele que não dava para mim fazer aquilo, né? Mas ele fez isso e foi embora. Então eu olhei para aqueles jovens, né? Eles ficaram em fila lá, né? Com um prato na mão, esperando, né? Eu ajudar eles. E aí eu olhei para o meu prato, olhava para o prato deles vazio e eu falei, bom, Jesus Cristo ele fez a multiplicação dos pães, né? Então, para mim ajudar esses jovens tem que ter a multiplicação desse alimento aqui. Então hoje eu tenho certeza que vai acontecer um milagre, né? Então eu desci, fui até os jovens lá, e aí com a minha colher eu cortava, né? Cortei as carnes ali, piquei a carne, e aí eu comecei o processo, né? Os jovens estavam em fila, eu pegava uma colher do meu prato e colocava no prato de um. E aí eu ia para o próximo prato, pegava mais uma colher e ia colocando, né? E assim eu fui até o final da fila e voltava. E eu fui repetindo esse processo, repetindo esse processo. E quando pensou que não, eu vi que todos os pratos dos jovens estavam cheios. E aí eu olhei para o meu prato e também estava cheio. E aí eu fui tomado de um sentimento muito forte, um sentimento de muita gratidão, porque naquele momento eu presenciei um milagre, né? Então eu peguei e disse no meu coração, eu tinha certeza que eu ia presenciar esse milagre. Muito obrigado, Senhor, por deixar eu participar desse milagre, dessa multiplicação, né? E quando eu disse essas palavras, eu ouvi uma voz, né? Essa voz vinha do céu. E a voz dizia assim: este não é o milagre. E eu olhei assim para o meu prato tinha comida, o prato dos jovens estavam cheio. E eu falava, como não é esse o milagre? É a multiplicação, isso é um milagre, eu vi um milagre agora aqui. Como não é esse o milagre? Então eu fiquei perplexo, como isso não é um milagre? Aí eu peguei e olhei para o céu e falei, né, para aquela voz dizendo, Senhor, o que é o milagre então? Eu estou vendo aqui o alimento se multiplicou. O que é o milagre? Então aquela voz veio e me disse, o milagre é a pessoa ter pouco e ainda assim compartilhar com o próximo. Nesse momento eu senti um calor muito forte no coração, né? E eu lacrimejei, eu estava em pranto por causa daquelas palavras que o Senhor havia me falado. E eu lembro aqui, né, da, da mensagem aqui que eu acabei de compartilhar da viúva de Serepta, né? A gente sempre olha o milagre que Deus estava multiplicando. Cada dia tinha um pouquinho ali de farinha, um pouquinho de azeite. Mas será que a gente repara que foi um milagre? Uma pessoa que tinha pouco para ela e ainda assim ela compartilhar, ela fazer primeiro, né, para o servo do Senhor e depois fazer para ela e para o filho dela, né? Bom, é essa mensagem que eu quero compartilhar, convidando todos nós a fazer um jejum, a se aproximar de Deus por meio de jejum, que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar, jejuando e ofertando o melhor para ajudar ao próximo. Quando nós jejuamos, nós também deixamos aquilo que nós deixamos de comer, né? É óbvio que você vai sentir fome, vai sentir um pouco de sede, né? Você vai sentir isso. Quando você sentir isso, lembra de quem não tem nada para comer. Lembra daquela pessoa que está com a barriga vazia. E esse é um dos propósitos do jejum, conforme Isaías disse, tá bom? Que também é cobrir o nu, alimentar o faminto. Então, por isso, a gente deve ser generosos na nossa oferta de jejum, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Até amanhã.